Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o cálculo na prática da média e do desvio padrão. A gente vai fazer isso de duas formas. Vamos fazer usando de fato as equações do somatório que estão marcadas aqui e depois vamos fazer a mesma coisa aqui no Google Planilhas, que na prática é a mesma coisa que fazer no Excel ou no LibreOffice. Tá? Estou usando o Google Planilhas por ser online e todo mundo ter acesso pelo celular ou pelo computador. Certo? Pelo computador, claramente, é muito mais fácil. Bom, para a gente fazer isso, então, vamos começar aqui pelas anotações aqui, usando as fórmulas diretas, só para a gente entender como é que funciona o somatório e tirar qualquer possível dúvida a respeito. Então, para isso, vamos considerar o seguinte. A média, então, vai ser dada pela soma, né, 1 sobre o número de elementos, da soma sobre cada elemento. Pensa nisso como se fosse a média, sei lá, tem 3 caixinhas, em cada caixinha você tem um certo número de bolas, né? E você quer saber o número médio de bolas em cada caixinha. Então você soma o número de bolas na caixinha 1, mais o número de bolas na caixinha 2, mais o número de bolas na caixinha 3, e divide por 3 caixas, né? Então xi representa cada uma das medidas, que seria o número de bolas em cada caixa. I igual a 1, 2, 3, caixa 1, caixa 2, caixa 3, ou medida 1, medida 2, medida 3. Calculado o x médio, a gente vai para o desvio padrão. Então aqui a gente tem o desvio padrão ao quadrado, né, que fica com essa fórmula. Então o desvio padrão quadrado fica 1 sobre o número de elementos. Então se forem 3 medidas, 3 caixinhas, fica 1 sobre 2, né, 1 sobre n menos 1, 3 menos 1, 2. Somatória de 1 até n, cada uma das caixinhas, né? Só que em vez de somar o valor da medida, ou o número de bolinhas na caixinha, a gente soma aqui o xi menos o x médio ao quadrado. Então é o desvio quadrático, né? É o desvio da média. O desvio padrão mede essencialmente a quanto que cada medida, né, quanto que cada xi desvia da média. E é o chamado desvio quadrático, né? Que é o desvio ao quadrado, né? Você pode pensar nisso daqui, grosso modo, como a média do desvio quadrático, porque tem uma cara de média, né? 1 sobre o número de elementos, soma sobre os elementos, só que os elementos é o desvio quadrático. Tá? Então o desvio padrão tem essa interpretação. Bom, vamos partir para esse conjunto de medidas como exemplo aqui. Então eu tenho aqui 3 medidas, né? Então deste conjunto aqui, a gente tira que eu tenho n igual a 3 medidas para o valor x. E então esse cara aqui, o 10 representa o x1, o 13 seria o x2 e o 16 seria o x3. Aqui ficou em ordem, né, ordem numérica, mas não tem a menor necessidade. É um conjunto qualquer, o ordenamento do conjunto não é relevante. Bom, tendo essas medidas, vamos então aplicar isso na fórmula da média. Então, lembrando aqui, é 1 sobre o total de elementos, 1/3, soma de cada elemento. Então, dá para fazer até de cabeça, né? 10 mais 13 mais 16, né? Vai dar 39, divide por 3 dá 13. Veja que eu escolhi números aqui para a conta ficar fácil, né? Então, se a gente calcular a média, vamos só pôr explicitamente aqui. Então, meu x médio vai ser, então, 1 sobre n. A somatória, eu vou pôr entre parênteses aqui, vai ficar x1 mais x2 mais x3. Ou seja, colocando os números agora, fica sendo 1/3 de 10 mais 13 mais 16. Façam as contas aí, vocês vão ver que isso dá exatamente 13. Então essa é o valor da média. Fechou? Agora vamos fazer a mesma coisa para o desvio padrão. Então é simplesmente aplicar essa fórmula do jeito que está aí, né? Então a somatória é só repetir, somar os desvios quadráticos, né? Repetir a equação aqui para cada um dos pontos, né? E dividir por n menos 1 elementos. Então vamos lá. Então a equação fica o sigma quadrado fica sendo então 1 sobre n menos 1, vamos abrir o parênteses aqui. Então o primeiro vai ser x1 menos x médio ao quadrado
mais x2 menos x médio ao quadrado mais x3 menos x médio ao quadrado. Beleza, vamos continuar aqui e colocar os números agora. Então 1 sobre n menos 1 dá 1 meio. X1 é 10, a média é 13, x1 menos 13 dá menos 3, né, ao quadrado dá 9. x2 é 13, a média também é 13, então x2 menos a média dá 0, mais, e aqui a gente tem x3, que é 16, menos 13 dá 3, ao quadrado dá 9 também. Então este cara aqui deu 9 mais 9 igual a 18, dividido por 2, dá 9. Então, lembrando que 9 é o sigma quadrado, e o desvio padrão para nós é o sigma. Então, para finalizar, a gente tira aqui o sigma, é a raiz de 9, que é 3. Com isso a gente tira, então, que o nosso valor esperado de x, né, é 13 mais ou menos 3. Aqui eu não especifiquei a unidade, coloquei números arbitrários de exemplo, mas numa medida experimental você colocaria aqui ainda a unidade aqui na frente, né? Foi uma medida de uma régua, 13 mais ou menos 3 centímetros, algo assim. Bom, e se a gente fizer a mesma coisa, agora usando aqui o Google Planilhas. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então eu já deixei mais ou menos organizada aqui a planilha. Então eu deixei uma caixinha aqui onde eu vou colocar os valores, né? Deixa eu aumentar um pouquinho ainda mais a fonte aqui. Não vai mais do que isso, né? Se eu digitar, talvez lá. Não, só vai até 200. Então se eu colocar, vamos pôr os valores aqui do nosso conjunto de medidas aqui. Então é o 10, o 13 e o 16. Então só digitei os valores aqui. E agora eu vou usar as fórmulas do Google Planilhas para calcular a média e o desvio padrão. Ele basicamente faz essas contas aqui automaticamente para a gente. Então a média a gente escreve, para iniciar a fórmula a gente escreve igual, ele inicia o módulo de fórmulas, e aí é realmente só digitar média, abre parênteses, e aí eu seleciono as 3 células correspondentes às minhas medidas, né? Então vai da coluna A2 até a coluna A4. Você pode digitar também automaticamente aqui, né? A2, 2 pontos A4, significa da coluna A2, perdão, da célula A2 até a célula A4. Ou selecionar igual eu fiz aqui. Apertou Enter, fechou lá. Calculou a média, deu 13, igual a nossa. O desvio padrão é a mesma coisa. Eu vou escrever igual, mas a gente tem que saber o nome da fórmula do desvio padrão. E o nome vai ser, se eu começar a digitar aqui, ó, DESV de desvio, já dá umas dicas. E veja que ele tem aqui a descrição. Então esse DESV-Q é a soma dos quadrados dos desvios com base em uma amostra. Não é isso que a gente quer. Eu tenho aqui, ó, DESV-PAD, né? Está contraído, mas bem definido. DESV-PAD é o desvio padrão. Então DESV-PAD, e aí eu posso de novo selecionar aqui as 3 células ou escrever. Agora eu vou escrever. Então A2, 2 pontos, A4. Então da célula A2, calcule o desvio padrão considerando o conjunto de medidas que estão entre a célula A2 e a célula A4. Apertou Enter, fechou aí. Desvio padrão igual a 3, resultado igualzinho ao nosso. Então veja que calcular essas coisas pelo Excel, pelo LibreOffice, pelo Google Planilhas é bastante prático e muito fácil. Não tem que ficar usando essas fórmulas o tempo inteiro. Na página do curso vocês têm um outro vídeo que mostra como fazer essa conta usando uma calculadora científica, que é muito prático quando você está no laboratório fazendo a medida e quer fazer as contas ali na hora, sem ter que ir para um computador e tal. Então é uma coisa mais prática de fazer lá na calculadora científica e é fácil também, tá? Só acompanhar o vídeo que vocês vão sacar. Quem tiver calculadora científica em casa pode praticar. Quem não tiver, no curso eventualmente vocês vão precisar. Quando forem trabalhar em projetos de iniciação científica e tal, provavelmente vão precisar de uma calculadora científica para acompanhar os projetos, tá? Mas, de novo, na prática, no dia a dia, fazer as contas aqui pelo Google Planilhas é a forma mais eficiente de trabalhar, beleza? Fechou, gente? É isso aí. Qualquer dúvida, me procurem.